tá caindo, hein? Informa que este programa é de produção independente, sendo de total responsabilidade de seus idealizadores. Alô, 21h01 aqui na cidade do Rio de Janeiro, alegrando os corações aqui no Bate-Papo Cristão. Hoje, pastor Márcio, pastor Carlos Salles, nosso irmão Luiz. Tomamos o sorvetinho lá embaixo, né, para descontrair. A garganta aqui já tá dando pigarro. Luiz, vamos pegar aquela balinha lá, ver se tem lá na minha bolsa para a gente liberar esse pigarro aqui e a gente fazer esse programa abençoado. E Deus, com certeza, está falando conosco através da sua palavra. Deus vai falar aqui em espírito e em verdade. Meu irmão, obrigado pelo carinho, pela receptividade. Agradecer o Marquinhos também, né, a sua namorada que esteve aqui na semana passada, nossa irmã, né, que deu testemunho muito bonito e também louvor e adorou a Deus. E hoje nós estamos aqui, o chamado de Deus. Boa noite, pastor Márcio. Boa noite, um prazer, privilégio estar aqui nessa mesa tão seleta de pastores, tão importante, e estou muito feliz de estar aqui, muito feliz, um prazer grande, uma honra. Amém, glória a Deus. Ele tomou aquela palavra de mim, mesa seleta. Você que realmente fala. Depois eu ia falar hoje, mas ele se antecipou e falou da mesa seleta, tá vendo? Boa noite, meu irmão, pastor Carlos Salles. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, ao Júlio, também ao nosso pastor Márcio Correia, seja bem-vindo. Boa noite, professor Fernando Lopes, também Luiz. E quero fazer bem-vindo também os nossos amados irmãos que sempre nos acompanham aí, o irmão José Vidal, também a dona Sarilma, pastor Carlos Wesley, um abração. Nós vamos estar orando pelo Senhor. Pela saúde. E também a pastora Edna, também. Eu quero pedir aos amados irmãos que estão entrando aí com a gente, já fiquem em espírito de oração, porque essa programação é feita com um pensamento voltado para que você seja abençoado, para que você seja restaurado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Boa noite, meu irmão Luiz. Deus abençoe, saúde e paz. Obrigado aí pela receptividade no domingo com o pastor Otávio lá, né, que você cedeu até um espaço e nos deu a oportunidade de falar com o pastor Otávio, com o pastor Birajara, pastor Elson Bianchi. Aquela live foi muito abençoada, né, ali no domingo para a gente. Obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço, meu amigo. É sempre bom servir o chamado de Deus, né? E assim, muito boa noite a você, professor Fernando, pastor Márcio, seja bem-vindo, pastor Carlos Salles. Julião, um abraço a você que está conosco aí. Deus nos abençoe. Boa noite para você aí. E vamos seguir aí no chamado de Deus aí. Julião, um abraço. Ih, rapaz, já está aqui o telefone aqui, deu delay e já ficou atrasado lá, mas Deus com certeza abençoou a gente aqui, a gente já cortou o áudio. E quando a gente fala da palavra de Deus, o chamado de Deus em nossas vidas é muito importante, porque Deus deu um dom a cada um de nós. E eu vou ler um trechinho aqui. Quando Deus nos chama, não se trata de um chamamento qualquer. Deus tem um plano específico para cada um de nós, porém, ninguém, além de nós mesmos, somos os únicos a descobri-lo. Sendo assim, a interpretação do chamado de Deus tem outro caminho, além do nosso contrato com sua natureza, através de um relacionamento com Ele. Se estamos firmes nesse relacionamento, então conseguimos compreender o seu chamar e passamos a trabalhar para Ele voluntariamente por amor ao nosso Deus. Mas e se não temos um relacionamento estreito com Deus? Isso é algo óbvio, porém é bastante ignorado.
Muitos desejam saber para o que Deus os chama e qual o propósito para o qual foram criados. No entanto, não constrói um relacionamento estreito com Deus. Não tem uma vida de oração, nem leitura da sua palavra, nem mesmo desejam servir numa igreja com seus irmãos. E o resultado disso? Uma vida com pouco e quase nenhum fruto. Poucas horas, poucas boas obras para o reino de Deus e um coração cheio de valores do mundo. Se você ainda não vive um chamado, meu irmão, sente que seu relacionamento com Deus está insuficiente, esse é o momento certo para você mudar. O momento não podia ser melhor para essa mudança. Isso porque o mundo vive um tempo de pandemia, onde se multiplicam os aflitos e desamparados que precisam do amor de Deus e do conhecimento da sua verdade. Melhor oportunidade para você ir e ser a luz que ilumina o mundo, ser o instrumento de Deus entre os que estão perecendo no mundo que está tomado pelo medo, ansiedade e falta de esperança. A hora é essa. Se você escuta Deus te chamar, não permita que o medo te impeça e nem a insegurança te domine. Seja o sal e a luz o mais próximo de você. E assim chegará aos confins do mundo. Servir a Deus é uma dádiva consciente de corações que ouviram o seu chamado. Jesus, manifesta o seu poder sobre mim, em você, em nós e por nossa devoção a Ti. O servimos através do nosso coração, simplesmente pelo amor. E o mesmo amor gratuito e incondicional que recebemos do Senhor por meio de Jesus, que fez tudo por nós na cruz. Bonito, né? Deus, Ele entregou a sua vida por cada um de nós. E hoje nós temos essa reconciliação com o Pai através do nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou seu sangue ali na cruz do Calvário. E que sofrimento, né? Que agonia. E hoje nós estamos aqui para a gente ter esse estreitamento, essa intimidade. E eu tenho certeza, meu irmão, Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida. Deus tem um chamado na vida de cada um de nós. Basta que você entregue o seu coração. E Ele, com certeza, Ele vai tocar o seu coração, Ele vai fazer com que você descubra esse chamado. Uns são pastores, outros evangelistas, missionários, comunicadores, obreiros, mas Deus tem um chamado na vida de cada um de nós. E é tão bonito quando a gente tem esse encontro com Deus, quando a gente tem essa oportunidade. E é por isso que eu quero agradecer aqui de coração. São 16 anos aqui de Rádio Nova Sião, 1000 e tantos programas gravados, não é? E o programa vai ao ar uma vez por semana. E a gente fica feliz porque a gente tem essa oportunidade aqui numa rádio que é reconhecida pelo governo federal e hoje nós estamos online no mundo todo. Meu irmão pastor Carlos Salles, o chamado de Deus. Como é que você foi chamado, meu irmão? Olha, professor Fernando, eu lembro que uma época eu estava tendo alguns pesadelos. Os pesadelos eram, assim, coisas terríveis. Eu ainda não era cristão e eu lembro que eu nadava assim, naquela Lagoa Rodrigo de Freitas, eu nadava, mas não tinha aquela água limpa na lagoa, não, era tudo fezes, entendeu? Eu nadava ali, na hora que eu ia sair, eu via assim uma personificação do diabo pisando na minha cabeça e voltando para dentro daquela água. E aquilo me assustava, aquilo era coisa assim terrível. Mas a palavra do Senhor diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que Ele nos chamou para a sua maravilhosa luz. Ele nos tirou das trevas, né? E Ele nos chamou, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, saber que há transformação em Cristo Jesus. Eu não tenho mais pesadelo, eu tenho sonhos, eu tenho alegria na presença do Senhor
E o Senhor, Ele tem feito assim coisas maravilhosas na minha vida e eu só glorifico. Não tenho mais pesadelos. Amém, glória a Deus, né? Isso é muito bonito, né? Porque quando a gente sofre essa opressão, né? Essa coisa, né? Que vem tão forte às vezes do inimigo e a gente consegue hoje, né? Ter essa comunhão com Deus e mesmo sendo cristão, né? Muitas vezes a gente é atacado, a gente é perseguido, né? A gente sofre muito com isso, mas nós temos Jesus como nosso advogado, como nosso defensor. E é Ele que dá o escape. O próprio Jesus, ele foi atacado, ele né? foi atacado. Né? Os demônios foram atrás de Jesus, querendo que ele recuasse, né? Fala, transforma essas pedras em pães. E Jesus falou, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? É verdade. E nós sofremos isso. E cada um tem uma experiência, né? Uma experiência vivida, uma experiência aqui nesse mundo tão conturbado. Irmão Luiz, como é que foi a sua experiência aí desse chamado, né, com Deus, que você não ainda ficou relutante, né? De repente começou devagarinho, mas Deus te deu essa oportunidade, né, de você ter esse encontro com Ele. Assim, eu louvo muito a Deus pela forma como o Espírito Santo me chamou, o professor Fernando Amados. Porque foi muito interessante, né? Eu dentro de casa, deitado ali no chão, assim, no chão de uma kitnet onde eu morava, e de repente eu ouvi uma voz no meu coração falando, você vai servir a Deus. E a minha esposa Nívia estava, né, nesse dia visitando uma igreja que acabava lá o culto bem tarde, e quando ela chegou, eu virei para ela e falei assim para ela, ó, eu vou servir a Deus. Ela me olhou assustada. Vai servir a Deus como assim? Eu ouvi uma voz aqui no meu coração e que é para mim servir a Deus e eu tô indo servir a Deus para ficar. A minha palavra foi, tô indo para ficar, não tô indo para brincar. Ela já era cristã, não? Depois eu vim saber que a Nívia, na verdade, era uma cristã afastada da presença de Deus. Até então eu não sabia. Depois de um tempo que eu fui saber disso. E aí ela perguntou, mas assim, para onde tu vai? Eu falei, eu vou lá para a igreja metodista de Cascadura que Deus mandou ir para lá. Então, assim, quando eu fui chamado, eu louvo muito a Deus, mediante tudo, né? Mediante ter sido chamado, ter sido separado, e a maneira como Deus me chamou, por quê? Porque Ele me chamou e me deu uma convicção muito grande daquilo que eu devia fazer. E quando a gente chega na igreja, novo convertido, a gente trabalha, a gente cai para dentro, não tem tempo ruim, né? É sol, é chuva, tem trabalho, a gente está dentro, tem oração, a gente está dentro, tem jejum, a gente está dentro. E uma das coisas que eu também agradeço muito a Deus foi não ter eu cheguei na igreja, comecei a servir ao Senhor trabalhando. Quando eu me vi, em muito pouco tempo, eu estava como a terceira liderança do Ministério de Expansão Missionária. Daqui a pouco eu passei para... Deus me tirou da terceira, me passou para a segunda. Daqui a pouco Deus me tirou da segunda e me colocou na primeira. Eu recém-convertido, com um pouco tempo ali de caminhada. E eu te confesso que assim, eu acabei de alguma maneira descobrindo o meu chamado muito cedo, né? Deus acabou me mostrando assim, o meu chamado muito cedo. Por quê? Porque depois de mais ou menos um mês que eu entreguei a minha vida para Jesus, 2 meses, durante uma noite, o pastor Carlos Salles, eu nessa kitnet onde eu morava, eu ouvi uma voz a noite todinha falando assim para mim, Isaías 6:8. Isaías 6:8. A noite toda eu ouvi aquela voz falando na minha cabeça. Mas você não conhecia a palavra de Deus ainda? Não conhecia. Eu já tinha entregue a minha vida para o Senhor, mas não tinha um hábito de ler a Bíblia. Não, ainda não entendia nada. Isso tinha mais ou menos um mês e pouco. E aquela voz martelando na minha cabeça a noite toda. Isaías 6:8, Isaías 6:8, Isaías 6:8. Eu cansado, sempre trabalhei muito. Então, não levantei dormindo, mas quando foi pela manhã, aquilo martelou tanto na minha cabeça a noite toda que eu fui
Né? Pô, Isaías 6,8 eu sabia que era a Bíblia. Então fui abrir a Bíblia para ver do que se tratava, o que era, sem entender até. E é justamente aquela passagem onde Isaías tem um encontro com o Senhor, que ele declara o sentido daquilo ali, mas como aquilo falou tão forte na minha cabeça a noite toda, eu fiz igual a Isaías, falei, eis-me aqui, envia-me a mim. E a partir daí, a minha vida tomou um rumo, assim, na presença de Deus, na obra de Deus, muito intenso. E graças a Deus até hoje eu não parei. Hoje já não sou integrante direto ali do Ministério de Expansão Missionária, justamente porque depois de um bom tempo Deus começou a fazer uma mudança na minha vida ministerial. Para mim, para a gente trabalhar com famílias, com casais. E de 6 anos para cá, Deus deu essa promessa, deu essa palavra, e eu venho vendo os sinais dessa palavra se cumprindo. Né? E a gente está se voltando à célula, faz parte desse processo de trabalhar com casais de Deus. Então, eu louvo a Deus porque isso tem me ajudado muito. E a partir do momento que eu falei para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu me lancei. A rádio é uma forma de eu, assim, atender um chamado, mesmo sem saber o que aconteceria. Eu falava... Eu até me lembro, né, o irmão Luiz, que nos primeiros... Quando eu convidei você, né, e tudo, eu senti que você tinha até a vontade de fazer, né, o programa, de participar, mas você ficava meio, às vezes, inseguro. Né? Não sabia como você procederia. Sim, você vinha com o coração aberto. Né? Mas as primeiras vezes eu sentia aquela insegurança. Faz parte. Até de você se familiarizou, descontraiu com o pessoal, porque já tinha o ministério já estava lá nos valentes, né? Você já orava, intercedia, tinha sempre uma palavra que você dava, e talvez você não conseguisse administrar para que isso chegasse ao público e à rádio. Poderia ter sido isso. Isso. Não, é por não entender mesmo. A gente às vezes tem dificuldade de entender algumas coisas, porque rádio para mim hoje estar aqui foi uma mudança muito brusca. Foi muito assim, eu saio de uma situação para vir falar, ainda que seja aqui num local reservado, atrás de um telefone, a gente está falando para um público. Né? Então é assustador a gente chegar aqui diante de uma rádio, né? Falar alguma coisa, a gente chega aqui com medo de falar alguma besteira, a gente chega aqui porque a gente está falando da palavra de Deus, então a gente tem que ter todo um cuidado, todo um temor, e no início então muito mais, porque eu não sei que mundo que eu vou encontrar, mas até por conta do chamado, eu sempre falo isso muito com a minha esposa Nívia, as coisas aparecem, eu avalio se eu, tem um caminho aí que isso pode me fazer crescer na presença e na obra de Deus, eu vou. Eu não tenho muito esse medo de errar. Eu prefiro apostar em fazer do que retroceder e não correr o risco de errar. Exato. Entendeu? Exato. Porque a obra de Deus, às vezes, assim, exige isso da gente. É porque muitas das vezes é nos erros que a gente aprende. É verdade. Então, assim, eu louvo a Deus justamente, assim, por tudo, mas em relação ao chamado, por isso. Porque eu sempre me coloco à disposição quando a oportunidade aparece. E ali a gente sempre aprende alguma coisa. E o chamado desenvolve isso com a gente. Mas a forma como Deus me chamou no meu particular, para mim foi muito gratificante, muito edificante. Porque eu rapidamente me adaptei à realidade cristã. Porque a gente vem de uma realidade mundana, entra num mundo extremamente diferente, mas eu louvo a Deus porque eu entendi muito cedo o chamado, e então eu consegui ali me adaptar muito rápido. Então, creio que tem muito ainda de Deus para acontecer, né? Estamos aí nos lançando em outras frentes, e eu creio que Deus tem muita coisa ainda para fazer aí através das nossas vidas e nas nossas vidas, e que Ele seja louvado sempre. Glória a Deus, né? Pastor Márcio, enfrentando os obstáculos, adversidades, né, naquele ministério que é tão importante. E hoje, graças a Deus, essa grande oportunidade, eu conheci você através do pastor Carlos Salles, pastor Carlos Wesley, e essa união das igrejas, essa unificação, onde existe um trabalho de intercessão e um trabalho
né, também de levar a palavra de Deus aos corações contritos. Como é que foi o seu chamado, meu irmão? Eu posso dizer que eu fui um privilegiado, porque eu nasci na igreja, né, e foi um privilégio, porque nasci literalmente na igreja. Meus pais eram zelador da igreja e por via parteira eu nasci na igreja. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Então sou um privilegiado. Fazia parte de uma banda chamada Banda Fé, que eles cantavam assim: fui nascido e criado num lar chamado cristão. Então eu sou assim, fui nascido, criado num lar chamado cristão, cresci, e quando cheguei à minha juventude, e na juventude, os questionamentos. E eu fiz meus questionamentos a Deus, e como Gideão, eu perguntei para Deus, né? Perguntei a Deus, fiz prova de Deus, né? E Deus responde assim, às vezes, de uma forma assim. Meu irmão, eu congregava na presbiteriana de Higienópolis, pegava o 908 para voltar para casa, que eu morava em Oswaldo Cruz, e eu e meu irmão estávamos ali e pedimos, né, depois de uma escola dominical abençoada, pedimos uma confirmação de Deus. Eu pedi uma confirmação de Deus sobre a nossa vida, sobre tudo que estava acontecendo, sobre o nosso chamado, né? E pegamos o ônibus 908 para voltar para casa, e aí Deus levantou um bêbado, entrou um bêbado no ônibus e começou a recitar o Isaías 61. Né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. E ele, o bêbado, o homem, não era bêbado, era trêbado. Não conseguia ficar em pé direito, mas ele falava alto e forte. Eu estava no último banco lá, atrás, né? E aquilo foi uma resposta de Deus para a minha vida. Sabe? É Deus falando, e Deus usa quem Ele quer. Verdade. Deus usa quem Ele quer. E ali eu ainda pedi uma confirmação de Deus, fiz como Gideão. Então, se é esse o meu chamado, Deus, quero que a lua não apareça no céu por 3 dias. Por 3 dias eu não vi a lua. Glória a Deus. Eu morava no quarto andar de um edifício, via quase o firmamento inteiro, né? O céu inteiro, né? E por 3 dias eu não vi a lua. Eu sei que a lua está lá, mas eu sei que a resposta que eu pedi a Deus, Ele me deu. E essa resposta foi espontânea mesmo? Foi espontânea. Você fez essa, como é que se diz, essa imposição a Deus que a lua não aparecesse para confirmar a palavra dele no seu coração. E Ele confirmou. E Ele confirmou. Por 3 dias, céu limpo, eu não vi a lua. Eu tenho também um testemunho forte, mas às vezes eu fico até envergonhado de falar, porque as coisas de Deus são realmente, né? E quando você abre Jeremias, pode abrir ele no primeiro capítulo de Jeremias, aí, por gentileza. É porque eu vou pedir para ele usar a Bíblia que o pastor Carlos Joel aqui. E ele tem um ciúme danado, né? Tudo, ele não gosta que eu use a Bíblia dele. Ele diz que ele não quer que ele fale. Mas, e aí eu fico meio constrangido e tudo. Mas eu estou pedindo a ele autorização. Pode usar a Bíblia, varão. Usar a Bíblia. Poderoso nas palavras, né? Deus abençoe. Deixa eu ver se é aqui, se é a palavra, porque senão a gente passa depois. Mas o testemunho de cada um realmente, e o envolvimento com Deus, não é muito forte. Mas enquanto ele está procurando aqui, ali, já está ali,
Palavra do Senhor. Só letrinha preta, tá? É isso. Deus, quando ele chama Jeremias, eu sempre abri a Bíblia, não é? E quando eu abri a Bíblia, o local que eu adorava, que eu amava, que eu tinha assim uma coisa, era a boate. Então eu era o rei da noite, frequentava toda noite do Rio de Janeiro em boate, né? Discoteca, danceterias e tudo. E Deus me chamou dentro de uma boate, dentro de uma danceteria, no Café Nice, ali no centro da cidade. E eu vi uma pessoa dançando ali na pista, mas ela estava com... Eram duas pessoas, né? Duas mulheres, e eu vi ali ela dançando, mas ela estava meio descompassada e tudo. E eu não entendia bem, eu falei, pô, ela está fora do ritmo, tem alguma coisa aqui que não está ali legal, não está normal, aquilo ali, eu estava achando que não estava. Eu fui conversar com ela, não é, e tudo, eu falei, você é daqui? Ela falou, não. Aí ela falou assim, é o que você está dançando aqui, estou vendo você pela primeira vez e você está com uma certa dificuldade. Ela tinha, assim, não tinha aquela descontração. Ela falou, não, eu sou cristã, eu estou aqui acompanhando a minha amiga e tudo. E aí ela começou, né, de repente, a conversar. Eu conheci essa pessoa e através dessa pessoa foi que eu me converti. E toda vez que eu ia à igreja, alguma coisa, eu abria a Bíblia, mas eu sempre tinha mania de abrir a palavra de Deus e não ver o texto. Eu abria sempre no mesmo lugar e abria aqui em Jeremias, né, que falava assim, antes que eu te formasse no ventre, te conheci, antes que saísse da tua madre, santifiquei, constituí-te por profetas das nações. Então disse, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu sou ainda uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, sou uma criança, porque a todos que eu te enviar, irás tu e dirás tudo o que te mandar. Não temas diante deles, porque contigo estou para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me a minha boca e me disse, eis que eu ponho as minhas palavras em sua boca. Então eu abri esse texto aqui, meu irmão, durante mais ou menos um ano. Eu abri a Bíblia e um ano. E eu fiquei 10 anos esquentando o banquinho da igreja. 10 anos. O pastor me chamava, que tinha o ministério da rádio, e eu não fazia nem nada. E quando Deus falava no meu coração, eu lia, abria a Bíblia aqui, exatamente em Jeremias. E o que eu fiz? Eu comecei a fazer o programa Luz para Todos, Deus tocou meu coração, coloquei o pastor no carro, ele já tinha uma certa idade, mais de 80 anos na época, né? Às vezes ele cochilava no programa, já um senhor idoso, era uma pessoa que tinha a mão mirrada, a outra que tinha tido derrame, e o outro era gago. Então o programa começou assim, entendeu? Com o pastor que era idoso, com a mão mirrada, e o outro tinha problema de dicção. E eu abri. A partir do momento que eu comecei a fazer o Luz para Todos, nunca mais eu abri a palavra no livro de Jeremias. Eu ficava até mirando no meio para ver se conseguia abrir, mas não conseguia abrir mais. Porque eu comecei a fazer a obra de Deus. Então, eu não sei te explicar. Existem coisas que a gente falando assim, parece que a gente está brincando, não é? Mas a gente não sabe como Deus trabalha, como Deus opera, como Deus, né? Ele dá essa oportunidade a cada um de nós. É o que ele falou, né? Ele falou a Isaías, o pastor Carlos Salles falou através de sonho, né? Com você falou através do bêbado, e ele usa quem ele quer, né? A mula, a prostituta, ele usa quem ele quiser, mas Deus fala com a gente. E o chamado de Deus é para todos? Todos temos um chamado de Deus. Todos somos chamados a adorar a Deus, e enquanto estamos longe dele, nunca nos sentimos completos. Nosso grande chamado é para ter um relacionamento com Deus. Somente quando atendemos ao chamado de Deus e nos voltamos para Ele, arrependendo-nos dos nossos pecados, encontramos o verdadeiro sentido em nossa vida. E o chamado de Deus é para todas as pessoas, mas nem todos aceitam, está lá em Mateus 22, versículo 14, mas para aqueles que ouvem o chamado e seguem a Jesus, Deus dá uma nova vida. Então, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, pastor Carlos Salles.
Você acha que o chamado de Deus, ele é para todos, mas muitos não entendem o chamado e muitos até, além de não compreenderem o chamado, não aceitam esse chamado? Eu só quero uma partezinha, professor Fernando, depois eu respondo essa pergunta. Se o senhor me permite dar a oportunidade do pastor Márcio falar sobre a festividade, depois eu respondo essa pergunta. Pode falar sobre a festividade. Obrigado. Na próxima semana, nós estaremos comemorando 20 anos de existência da Igreja Evangélica Cairóis, ali em Quintinho, né? Deus nos deu essa oportunidade de chegar até aqui, né? E estamos assim alegres demais e estaremos fazendo uma grande festividade, um congresso. Serão 4 dias de muita glória de Deus, onde na quinta-feira, começando na quinta-feira, dia 18, que é o dia do aniversário mesmo da igreja, né? É dia 18. Nós estaremos ali recebendo a igreja, casa de refúgio do nosso querido pastor Luiz Cláudio. Ele estará ali com a sua equipe de ministérios, louvor e dança, e vão estar assim nos abençoando ali nesse dia tão maravilhoso, na quinta-feira, próxima quinta-feira, daqui a uma semana, né? Às 19 horas, sempre às 19 horas. Na sexta-feira estará conosco o bispo Eduardo Cândido, da Igreja do Primeiro Amor, em Piedade. Também estará levando o seu ministério de música e dança, e vamos nos confraternizar ali, serão dias de muita glória. E no sábado nós temos uma programação muito especial, nós estará conosco o bispo Wilson Teixeira, da Metodista da Aliança, lá em Senador Camará, né? Lembra do louvor profético? Isso, ele que organizava o louvor profético, estará lá pregando, trazendo também o seu ministério de música, e muitos outros cantores estarão ali também conosco. Será um dia assim de muita glória. E vamos fechar no domingo com o culto do baú, né? Aquelas canções antigas, né? Da nossa adolescência, da nossa juventude. Tem uma banda que estará ministrando o culto do baú, né? E qual o endereço da igreja, pastor Márcio? A igreja fica na rua Clarimundo de Melo, 1100. Clarimundo de Melo, 1100, Quintino Bocaiúva, né? Amém. É um prazer recebê-los. Vou recebê-los com muito amor, com muito carinho. Espero contar com a presença de todos. Amém, glória a Deus. E voltando aqui para a pergunta, se lembra qual foi a pergunta? Sim. Se o chamado é para todos. Se o chamado é para todos, se muitos são chamados, poucos escolhidos, mas quando a gente é chamado, muita gente às vezes tem esse chamado de Deus, mas não consegue entender, não consegue compreender. Então, gostaria que você explicasse para a gente. Olha, professor Fernando, a palavra do Senhor, ela diz assim, Deus falando, como se diz, tem muitas pessoas que ainda não estão nesse aprisco que eu desejo que estejam. Então, Deus, a vontade do nosso Deus é que nenhum se perca. A vontade dele é que todos se salvem. Amém. Essa é a vontade de Deus. Mas, dando uma ênfase maior a respeito, eu falei a respeito do chamado aí, mas eu falei dos sonhos que tinha, né, e tal. Mas eu lembro um dia, professor Fernando, que eu tinha chapado coco, entendeu? E aí eu levantei de madrugada e eu tava todo cagado. E aí eu olhei para aquilo e falei, isso aí não é vida não, Deus. E eu fui ao fundo do quintal, que eu morava na casa do meu tio quando eu vim para o Rio de Janeiro, e ali eu ajoelhei e me rendi ao Senhor, pedi ao Senhor para que Ele entrasse com providências na minha vida.
Mas você já tinha sido tocado ou foi uma manifestação naquele momento ali? Olha, naquele momento eu precisava muito de Deus, conforme nós todos precisamos, né? Então, a respeito disso, porque quando a gente tem esse chamado, essa vontade, conforme o senhor falou aí, a gente até chega à presença do Senhor, mas há fraqueza na gente. A gente precisa ir fortalecendo. A missionária Vera, ela diz assim, que essa manifestação, ela não é... Alguns é de uma vez assim, no estalo, outros vai aquele processo, né? Um processo de libertação. Paulatinamente e tal. Eu lembro que eu tinha um Novo Testamento, assim, que eu ganhei pequeno, e eu lia uma passagem que está em Lucas, capítulo 15, versículo 11, que fala sobre o filho pródigo. Aquele ali era o meu ponto de contato com Deus, entendeu? Então, muitas vezes, conforme ali está escrito, talvez nós estamos na casa do Pai e o Pai está ali de braços abertos, a gente tem do bom e do melhor, mas a gente se ausenta da casa do Pai, a gente se ausenta da presença. E quantos têm se ausentado, quantos têm ido buscar algo fora, e quanto a presença do Pai tem do bom e do melhor. E diz o texto em Lucas capítulo 15, versículo 11, que esse certo pai, ele tinha 2 filhos. O mais novo dele diz assim: Pai, me dá parte da herança que me pertence, porque eu não quero ficar debaixo das tuas asas mais. Eu quero sair, eu quero curtir a minha vida. E ele saiu, e a Sagrada Escritura diz que ele foi para uma terra longínqua, uma terra distante, e ele gastou todos os seus haveres vivendo dissolutamente. E naquele tempo aconteceu que depois dele gastar todo o seu dinheiro, teve uma grande fome no local que ele estava, e ninguém lhe dava nada. E ele arrumou um emprego, o único emprego que tinha era tratar de porcos. E ele foi ali tratar daqueles porcos, e o texto relata que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que eram jogadas por porcos. Então, professor Fernando, nós estávamos conversando a respeito de casamento quando nós vínhamos no carro. E quando a gente está fora da presença do Senhor, a gente não come coisa de primeira qualidade, em todos os sentidos. E muitas vezes a gente está ali segundo as alfarrobas que são jogadas para os porcos. É verdade. E o Senhor, ele quer dar, assim, o Senhor, ele chama para nós assentarmos na sua mesa, ele dá o melhor dessa terra. E eu vejo um texto, professor Fernando, que as Sagradas Escrituras diz que quando o Senhor chama, ele diz assim: olha, os cevados já estão mortos. E o Senhor chama os convidados para sentar na mesa, para estar no banquete. E quando aquele servo sai para falar: olha, o Senhor falou que os cevados já estão mortos, já estão preparados. Eles dizem assim: olha, eu comprei uma junta de boi e eu vou testá-las. O outro fala: eu estou em noite de núpcia porque eu casei, eu não posso ir. E cada um vai inventando uma desculpa. E muitas das vezes, eu lembro que as pessoas me convidavam, mas falar: se eu for ser crente, eu vou deixar de tomar uma cervejinha. Se eu for ser crente, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo. E em muitos corações, professor Fernando, ainda há essa ânsia de falar: não, eu vou deixar de fazer isso por causa disso que eu não vou. Eu vou deixar de fazer aquilo por causa disso que eu não vou. Então, aquele filho pródigo, ele diz assim, ele sentiu o drama da situação que ele estava passando, ele fala assim: olha, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus servos. Ele volta para o pai. O pai, professor Fernando, ele chama todos os dias, o pai está de braços abertos, e eu creio que o chamado é para todos. O chamado é para todos. Então, nós precisamos nos atentar para essa
tão grande salvação que Deus tem para todos nós. E o Senhor, ele diz assim: eu vou para o Pai, eu vou preparar morada para cada um de vós. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Então o Pai, ele foi preparar morada, ele nos chamou, nos capacitou, continua chamando. E eu creio, professor Fernando, conforme o senhor gosta de dizer, que tem muita gente perdida na casa do Pai. Nós precisamos nos atentar para tão grande salvação. Eu não me lembro que eu falei isso não, mas você falou tudo bem. É o papel da terceira idade. A gente está com problema de avião. Não, deixa, eu quero, então, eu quero chegar a esse ponto. Muitas vezes o senhor pergunta assim, não, mas não tem que sair de dentro das quatro paredes, do lado de fora? Não estamos fazendo errado? O que acontece... Então, se estão fazendo errado, não está cumprindo o chamado. O que eu ia chegar até nesse ponto que você tocou, muito interessante, que quando a gente fala sobre o chamado e a gente fala sobre o ID, está lá em Marcos, né, 16:15, ID, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê, né, e for batizado será salvo. Mas, como eu fiz a pergunta para você, você respondeu, eu vou fazer para o Luiz. Mas quando eu falo em igreja, eu não falo especificamente do ministério do pastor Márcio, do ministério Efraim, do pastor Carlos Salles, do ministério metodista da Fazenda da Bica ou do ministério do Luiz, na metodista em Cascadura. Eu falo da igreja em geral. Então, eu vejo que as pessoas estão enclausuradas, estão em quatro paredes, e não vejo um estímulo, não vejo uma motivação por parte das lideranças, né, de incentivar essas pessoas a pregarem a palavra, a levarem a palavra de Deus aos corações contritos. Então fica uma reunião dos salvos, e ali as pessoas ficam anos e mais anos e mais anos, e pessoas que são capazes, que estão capacitadas, e elas têm aquela dificuldade até de sair, elas têm a vontade, elas foram chamadas, mas elas, às vezes, elas procuram respeitar ao homem, a liderança, procuram respeitar, né, a hierarquia ali da igreja e ficam amarradas numa situação. E quando eu falo da igreja organismo, que é a própria igreja primitiva, onde Jesus, né, estava ali presente, as pessoas trocavam, tinham essa oportunidade de saírem para campo, que eles chamam de igreja primitiva, eu chamo de igreja organismo, que eu acho a igreja mais atual que está crescendo no mundo. É isso, é de fazer o IT, de levar a palavra de Deus àqueles que estão precisando. Então, vou até aproveitar o gancho aí, vou perguntar ao Luiz, depois perguntar ao pastor Márcio, até da experiência dele, como é que isso tem procedido, mas não estou falando especificamente do teu ministério, senão tu vai ficar restrito lá na igreja, que lá funciona de uma forma, aqui funciona de outra, aqui funciona de outra. Mas eu estou falando da visão geral, nas redes sociais, na televisão, nos veículos de comunicação, como está acontecendo o evangelho aí, e essa liderança, as pessoas estão incentivando os irmãos a fazerem um chamado, a irem para a luta, para o campo mesmo. O senhor já viu o filme A Lista de Schindler? Vi A Lista de Schindler. Pois é, ele ali ganhou 1000, né, comprou 1000 judeus, e depois ele ficou chorando, se lamentando por não ter mais vidas salvas, né? Então a gente, e aí a gente olha para dentro da igreja, e a gente poderia ganhar muito mais pessoas, né? Também acho. Assim, a gente está trazendo para o sentido igreja, não é isso? Não, porque desviou o assunto, eu aproveitei, porque eu ia falar posterior. Beleza. Mas a gente está falando do chamado igreja de Deus para pregar o evangelho, a gente está falando nesse sentido, né? Isso, nesse sentido. Não, porque o chamado, tem o chamado individual. Sim. É o teu chamado individual. Sim. Só que o teu chamado individual, você foi para dentro de uma congregação. Sim. Não é verdade? Sim. E ali você, de repente, desenvolveu o teu trabalho. Isso. E teve a oportunidade depois de vir aqui para a rádio para levar a palavra de Deus. Mas eu estou falando de um modo geral, as pessoas hoje, elas têm essa dificuldade porque elas ficam tão dependentes, que elas estão tão carentes, falam assim, ora por mim. Olha, eu preciso mesmo de oração familiar, afetiva lá em casa.
ora por mim mesmo. Irmão 6 Estou horas. precisando mesmo, né? Mas, o irmão 6 horas, você está falando. Mas aí o pessoal ora por mim, mas a gente não quer se predispor a fazer a obra e as pessoas também não dão oportunidade de fazerem a obra. Então, não estou falando do teu ministério lá, entendi. dele, Não é pessoal. de modo geral. Eu acredito que eu tenha entendido. Eu estava numa aula de escola dominical, isso deve ter uns 3 meses mais ou menos, e o pastor Felipe dando a aula, que tem sido um cooperador lá no sentido de pregação, de estudo, ele fez justamente essa pergunta para nós, né? Ele já estava com a aula montada e ali tinha um grupo ali de pessoas ali na aula, e ele perguntou: se a gente for parar e falar qual é a missão que Jesus tem para nós, qual é a missão que a igreja tem, e aí ele perguntou. Aí uns, não, é pregar o evangelho. Aí eu mesmo falei, é anunciar Jesus como Filho de Deus. Citaram ali algumas outras coisas, aí o pastor Felipe, ele virou e falou assim, verdade, tudo isso faz parte da missão do evangelho de Jesus. Porém, aí ele mostrou ali pelo estudo, ele diz ali no estudo que a maior missão que o crente tem, que o ser humano no geral e principalmente o crente, é glorificar Deus com a sua vida. Por quê? Porque quando a gente chega num culto, seja domingo ou seja na quinta-feira, aquilo dali é uma reunião dos santos. A Bíblia chama da reunião dos santos. É um momento onde a gente se reúne para prestar adoração ao nosso Deus. Porém, a nossa vida aqui fora, porque quando a gente pensa assim, não, tem que sair e pregar o evangelho, mas na verdade eu vivo mais pregando o evangelho aqui fora do que propriamente dentro da igreja, porque a igreja metodista, ela tem culto quinta e domingo. Ou seja, eu tenho 5 dias para estar aqui fora, dando glórias a Deus com a minha vida, e automaticamente, a partir do momento em que eu entendo isso, eu estou pregando o evangelho com a minha vida. É porque o seu testemunho. O seu testemunho. E com a sua prática de vida. Isso, né? por quê? Porque a gente fecha muito essa questão de pregação do evangelho na medida do que a gente fala alguma coisa para alguém. Mas o evangelho não é só o falar. O evangelho é aquilo que você vive. Muitas das vezes, e a gente ouve muito isso em testemunhos, às vezes até em pregações, em estudos, e muitas das vezes a gente pode ter um vizinho que não bateu com a gente, que não gosta da gente, que a gente não consegue alcançar aquele vizinho com a palavra. Mas se o nosso dia a dia junto daquele vizinho for um dia a dia que demonstra a presença de Deus, ele vai olhar o nosso comportamento. Então, através daquilo ali, ele vai ser evangelizado. Mas às vezes eu não consigo ter acesso a ele para falar, Jesus te ama, Jesus tem uma obra, mas o meu testemunho de vida vai dizer isso para ele. Então, assim, eu penso que como igreja eu preciso me preocupar mais com o testemunho que eu dou no meu dia a dia, na minha vida, na minha relação com as pessoas, do que aquilo que eu falo. Porque o evangelho falado hoje, ele está muito distorcido. Tem muita coisa esquisita acontecendo no nosso meio. E isso é uma realidade, não tem como a gente dizer que não tem muita coisa esquisita, mas eu passo pelo fato também de que a gente tem que filtrar, eu sempre falo isso. Eu sou um cara que eu sempre filtro aquilo que eu ouço, seja de onde venha, do púlpito lá da igreja onde eu congrego, do púlpito em qualquer outro lugar que eu vou, eu sempre filtro o que eu estou ouvindo. Isso é muito importante, né? E o pastor Felipe, dentro dessa aula ali, ele falou, o fato da gente pregar o evangelho, o fato da gente anunciar Jesus como Filho de Deus, faz parte da missão, mas a nossa maior missão é dar glórias a Deus. E aí ele cita o texto de Isaías 6, de Isaías 43, no versículo 6 e 7, ele cita alguns outros textos, eu vou citar. Minha Bíblia está toda coisa com o Fred, meu gato lá, o gato da minha esposa. Nosso gato lá arrebentou minha Bíblia todinha. Isaías 43, 6 e 7, eu vou ler o 7, ele diz assim, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Ele cita também nesse estudo, 1 Coríntios 10, 31, né, que diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
o fato de anunciar o evangelho, de falar, está dentro do pacote da pregação e do chamado do evangelho. Mas, na verdade, a minha vida, se eu der glórias a Deus com a minha vida, com o meu testemunho de vida, eu acredito que isso vai edificar mais alguém do que aquilo que eu falo. Porque se eu falo algo e eu não vivo o que eu falei, o meu testemunho vai ser... E o que acontece igual. constantemente, né? Porque estão tantas pregações bonitas, né? Eloquência, E tantas coisas, cara. e no púlpito, e às vezes você vê no dia a dia, né? Você chega na segunda-feira, né? Todo mundo ali bonito, no domingo, Fernando, né? Tem uma Eu coisa tenho- a respeito do que você falou. O apóstolo Paulo, ele diz assim, em 2 Vai lá no Coríntios, texto que tu ia falar, mas fala 2 aí. Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e Acho que é lá 3, no texto que tu diz ia assim, vós sois a nossa carta escrita falar. em Isso nossos também. corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, Isso aí. e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Amém? Amém. Amém. E não Glória a em Deus. tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. Glória a Deus. Isso aí. Pastor Márcio, a sua experiência aí, né, passando pelos ministérios, louvores, né, ministério de adoração, e você teve esse privilégio, essa oportunidade de ser criado em berço evangélico, eu não fui, né, meu pai estudou para ser padre, fez seminário, meu pai, ele perdeu um lóbulo do pulmão, né, por causa da tuberculose, e ele conseguiu vencer. Minha mãe era espírita, então eu tive uma formação evangélica. Mas você que teve, houve questionamento, foi o seu chamado, tudo. Como é que você vê hoje a liderança? Como é que você vê a igreja, as redes sociais? As pessoas têm tido essa oportunidade de cumprir o chamado, de levar a palavra de Deus no dia a dia? Sim, sim. Eu creio que nós precisamos entender o tempo em que nós vivemos, né? Entender as circunstâncias, né? Que são diferentes de outros tempos. É verdade. Mas a Bíblia fala de muitos chamados, né? Não existe só um chamado, tem vários tipos de chamado. O chamado individual, o coletivo, né? Aquele chamado também que Deus ordena um profeta a ser porta-voz dele para outra pessoa, né? São vários tipos de chamado que nós vemos. E o que eu mais assim me identifico, acho que é o maior chamado, um dos maiores chamados que nós vemos na Bíblia, é o que está escrito lá em Gênesis 12, de 1 a 3, né? Em que Deus chama Abraão e fala para ele assim, olha, se tu uma bênção. Amém. Isso é o maior chamado. É você ser uma bênção Amém. para as pessoas. Isso aí. Né? Porque tem crente que os seus vizinhos não querem nem ver a cara dele. Não é bênção. Ele é crente, mas ele não é bênção. Verdade. Então, o maior chamado, eu acredito que seja esse. Quando nós entendemos esse chamado de Deus, que eu tenho que ser bênção aonde eu estiver, na minha casa, no meu carro, levando fechada, né? As pessoas falando mal de você, mas não interessa o que os outros vão falar. Interessa que eu tenho que ser uma bênção. Esse é o maior chamado. Mas existe vários outros chamados, quando a gente começa a ver as histórias bíblicas, né? Nós vemos Samuel, né? Samuel. Aí ele vai lá e corre lá no sacerdote. Você me chamou? Você me chamou? Não, não te chamei não. Volta lá. Vai dormir. Vai de me perturbar. Vai dormir. E Samuel volta a dormir. Deus chama ele de novo. Samuel. E assim foi por 3 vezes. Chega uma hora que o sacerdote entendeu. É verdade. Porque quando a gente procura a pessoa certa para nos orientar,
né? Ainda que não seja com ele, ele vai nos orientar a fazer a coisa certa. Isso é muito importante. Né? Isso e é difícil, né? Você às vezes encontrar a pessoa certa, né? Eu vou falar isso até daqui a pouco. E aí, o chamado de Davi é um dos chamados também mais lindos da Sagrada Escritura, né? Mas é um chamado ortogado, né? Deus fala com Samuel, vai lá na casa de Jessé, não fala nem quem é. Mas vai lá, né? É um outro tipo de chamado. Vai lá e ele olha o primeiro filho, né? Não, esse cara é rei, olha o toque do cara, como é que ele é bonito, como é que é forte, né? Corado e tal. Aí o Espírito Santo, não é isso não. Tem outro? Não, então é esse aí, deve ser esse aí. Não é. Seus filhos estão todos aí? Estão todos aqui. Ah, não, tem um gurizinho lá, tocando lá as ovelhas lá. Chama ele lá. É isso aí. Deus não vê por aparência, né? E nem olha também no chamado. Quando Deus nos chama, Deus não olha aquilo que você sabe fazer, a sua vocação. Cada um de nós temos uma vocação. É verdade. Somos especialistas em muitas coisas, né? E imagino hoje em dia que é o ano dos especialistas, né? Tem um especialista para tudo. Para tudo, né? Mas Deus, quando nos chama porque você é um especialista. O chamado de Deus é diferente. Ele capacita, ele escolhe, né? Ele capacita não os capacitados, né? Mas ele capacita os escolhidos. Aí a gente vê Moisés, você vai libertar meu povo. Não, mas eu sou gago, eu não sei falar direito. Vou mandar Arão contigo, tá? Quebrar o galho. Mas é você, né? Jeremias, eu sou muito jovem, eu não sei falar. Jeremias, você já tem 25 anos, que papo é esse que você é jovem? E nós nos colocamos às vezes, né? E, eu tenho um chamado de Deus porque eu fiz seminário, porque eu fiz aquilo, que eu fiz... Tem nada a ver. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estava ouvindo outro dia um pastor falando, e ele estava pregando, aí ele estava dizendo assim, que a gente muitas vezes quando é chamado, fala assim, Deus, mas tem aquele irmão que ele canta melhor do que eu, mas você tem um chamado, você foi chamado. Mas aquele prega melhor, mas você foi chamado. Então, muitas vezes a gente fala, aquele faz melhor, aquele faz isso, aquele faz... mas você que foi chamado. Exato, né? Exato. E o chamado de Deus tem essa questão de particularidade de que muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos e ainda uma quantidade muito menor aqueles que obedecem à voz de Deus e fazem realmente o que Deus quer, como Davi. Deus dá um testemunho tremendo de Davi. Deus fala, achei Davi, homem segundo o meu coração, e fará toda a minha vontade. Que testemunho tremendo de Deus. Que chamado de Deus. Né? Foi o rei que derramou mais sangue, né? Por tantas batalhas e tantas... Por isso que Deus falou, não, você não vai construir o meu templo, porque tem muito sangue nas suas mãos. Quem vai fazer é Salomão, você não. Ele tinha muitas guerras, venceu muito. Era um guerreiro nato. Venceu quase todas as batalhas. Né? Quase todas as batalhas. Só perdeu algumas, não foi nem por causa dele. Não é verdade? Mas o chamado, né? O chamado de Deus para nós não é porque você é o cara. Não é porque você sabe fazer. Porque quando Deus chama, Ele capacita. Ele traz da unção. Né? E esta unção é Deus te capacitando a fazer o que você não sabe. É verdade. Quando Deus chama os apóstolos, né?
e é assim que é o nosso chamado, ele nos chama e ele nos forma. Esse chamado nos forma, nos capacita. Deus chama os apóstolos, tinha um que era pescador, outro... Você não encontrava nessas pessoas grandes coisas. Amém? Verdade. Mas Deus, ele capacita. É ele que capacita. Ah, mas o que nós vamos fazer? Olha, vai de casa em casa, que eu vou encher a boca de vocês. Eu vou falar por vocês. O Espírito Santo vai falar por vocês. Quem capacita? O que nós precisamos aprender? É atender ao chamado. Amém. Infelizmente, o livre-arbítrio tem enterrado muitos homens de Deus por não cumprir o chamado de Deus. Ele foi chamado, muitos são chamados, mas muitos preferem viver a continuidade da sua vida terrena. Quando a gente vê, né, o profeta Eliseu, né, o fazendeiro, bem de vida, cabeça de boi, todo, né, estabelecido, e Deus fala, manda Elias lá, e fala, agora você vai ser o novo profeta. Larga tudo. Larga tudo. Vem. Deixa eu fazer um churrasquinho aqui para os meus amigos e já vou. Isso que ele falou, né? Deixa eu desfazer de algumas coisas e já vou dar. Tudo bem, vai lá, faz seu churrasco com os amigos e vem. E ele foi. Ele sabia alguma coisa do que ele ia fazer? Tinha noção. Não, mas Deus o capacitou. Né? Quem capacita o chamado é o próprio Deus. Amém. Aquele que te chamou é aquele que vai te formar para você fazer a obra. Amém. Infelizmente, tem muitas pessoas que não têm chamado e querem fazer a obra. Olha, você está falando aí, o pastor Carlos Wesley está assistindo e tem que cuidar, ter muito cuidado com as palavras, porque ele tem o espírito muito sensível e crítico mesmo. Ele está assistindo lá, gente. E depois ele vai te chamar a atenção. Hein? Amém. Não, o pastor Carlos Wesley é fogo, rapaz. Ele assiste aqui, eu vou pedir para ele. Olha, entra lá porque hoje ninguém entrou lá pelo YouTube, tá todo mundo entrando aqui na live do pastor Carlos Salles, mas a Nova Sião merece o nosso prestígio também. E ele fica de olho, porque ele aponta tudinho, depois ele faz um relatório e passa aqui para o pastor Carlos Salles e manda o Luiz assinar e endossar. Entendeu? Ele é foda, ele fala... Um abração, meu pastor. Deus te abençoe aí. Saúde, paz, alegria. Que Deus esteja contigo aí. Deus possa operar cura na sua vida. Amém. Nós vamos orar daqui a pouquinho por você, meu irmão. Isso aqui tá uma paz, rapaz. Faz isso não. Isso aqui tá tranquilo. Teve debate teológico. A gente tá com saudade, mas tá uma paz, rapaz. Isso aqui. Faz isso não. Chamados que não vêm de Deus. Nem todo chamado vem de Deus. As tentações nos chamam para o pecado. Por isso precisamos aprender a distinguir entre o chamado de Deus e o chamado de nossos desejos errados que levam ao pecado. Agora, me veio uma coisa na lembrança, até para a gente falar, né, antes de orar, e a gente vai orar, se Deus quiser, pelo pastor Wesley, pela nossa saúde, e a nossa saúde não só física, mas a saúde espiritual, e ela que nos mantém aqui de pé. Quando a gente fala no chamado, às vezes as pessoas confundem, e você vê que tem tanta profecia, tanta profetada, tanta coisa que as pessoas estão entregando aí e não vem de Deus. Então, como é que a gente pode entender quando é o chamado de Deus e quando não é o chamado de Deus? A gente pode falar um pouquinho sobre isso, pastor Carlos Salles? Sim, eu creio assim, meu amado professor Fernando Lopes. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Essa semana que passou, eu tive lá em Corumaú, na nossa igreja sede,
E quando eu cheguei ali, o Espírito Santo estava falando comigo a respeito para eu falar com o meu pastor, que ele estava correndo risco de vida. Para ele tomar cuidado, para ele não ser ceifado. E eu falei, isso é coisa da minha cabeça. Eu fiquei quietinho ali, quietinho. Aí daqui a pouco ele me chama para pregar. Aí aquilo começou a arder dentro do coração, aquilo não saía. Aí eu falei, antes de eu começar a falar algo da palavra de Deus aqui, pregar, o Espírito Santo está me incomodando, ele está dizendo para o senhor tomar cuidado, os caminhos que o senhor está andando, aonde o senhor está indo, onde o senhor está ficando, porque estão querendo tirar a tua vida, ceifar a tua vida. E ele falou assim, eu testifico, o Espírito Santo já falou comigo isso também. E no final nós oramos ali, clamando a Deus para que Deus tivesse misericórdia da vida dele, para que nada de mal estivesse acontecendo com ele. E a gente precisa, professor Fernando, estar aí testificando. Teve um dia que nem eu estava pregando, quem estava pregando é o pastor da Efraim também, né? Tem a Efraim de Deus e a Efraim. E o pastor Alexandre. E o pastor Alexandre estava pregando, chegou no final do culto, ele passou... É o Alexandre ali do Campinho? Não, é lá também, lá perto de casa, lá, da rua São Fernando lá. Aí ele estava pregando, ele terminou de pregar, ele passou o microfone para mim, e a missionária Lucinéia, ela me pediu para orar por neto dela. Eu falei, tá bom. Aí eu orei por ele, e quando ele se acomodou para sentar, veio aquela coisa na minha mente, assim, o Espírito Santo trazendo, e eu fiquei assim, querendo não falar, e ele falou assim, o Espírito Santo, fala para ele que eu estou dando mais uma oportunidade para ele. Ele teve entre a vida e a morte. Ele estava sentado na roda dos escarnecedores, e o Espírito Santo, ele trouxe na minha mente assim, a polícia, ele sentado lá com o pessoal que não era para ele estar junto, e Deus falou comigo assim, olha, fala para ele que eu estou dando mais uma oportunidade para ele pegar firme comigo. E aí, quando chegou em casa, a avó apertou ele e falou com ele assim, aquilo que o pastor Carlos falou lá é verdade? Ele falou, vó, nesse dia mataram um dos meus amigos e nós passamos uma situação muito difícil, quase que eu morri. Eu falei, meu Deus do céu. Então Deus, ele tem agido, o Espírito Santo tem falado, mas tem que estar em sintonia, né? Mas tem que ter responsabilidade também a respeito do que Deus está falando, né? E saber colocar. E não, vamos supor, e não é toda hora, né? E não é toda hora. Não é toda hora. Aí que tá. Já aconteceu supor, comigo. Mas o Senhor tem falado, mas a gente tem que ter cuidado também, né? Porque é muito bom ser profeta do Senhor, é muito bom falar, mas a gente deve falar aquilo somente que o Senhor está falando ao nosso coração. A gente vê Jeremias profetizar, parece que Ananias, né? Ele disse assim, Ananias lá é um falso profeta que falou com Jeremias, ele falou, dentro de 2 anos esse jugo será quebrado. E Jeremias falou, não, esse jugo é de 70 anos. E Jeremias colocou ele à prova, dentro de 2 anos ele morreu, não foi isso? Morreu, porque profetizou, foi uma profecia falsa para agradar um homem. E Deus, ele tem colocado no nosso coração para a gente estar com seriedade diante dele, trabalhando sério, Deus, fazendo a obra, né, com afinco, dedicação. A gente não pode brincar com as coisas de Deus. Luiz, você que realmente, eu sempre senti ali até nos valentes, quando a gente orava, intercedia, você é uma pessoa que filtra e pondera e tudo, né? E os chamados que não vêm de Deus, como é que a gente pode identificar isso não só na igreja, mas no nosso dia a dia mesmo, não é? Que às vezes o coração do homem é enganoso, mas como a gente pode identificar isso? E às vezes a gente vai errar, amigo.
Ele faz parte, a vida, o processo, o erro faz parte da Pastor Carlos vida. deve estar assistindo agora, tem de processo. Legal. Falou em processo é com ele. O processo, às vezes, de erro, a gente, como você falou, o nosso coração, ele é enganoso, né? Ele é rápido para se enganar e às vezes a gente se engana. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, que às vezes a gente toma a decisão errada achando que é de Deus verdade, e não é nossa, verdade, é a vontade nossa, minha pelo menos. A carne fala mais Faz alto. parte, cara, mas aí a gente aprende. No Espírito de Deus, pô, caraca, aquilo dali não era para ter verdade. feito, não era para ter falado, não era... E aí vai acontecer uma próxima vez? Pô, não, já aconteceu lá, não, vai pra calar. Então, assim, o pastor Carlos bem falou, cara, intimidade com Deus, para poder discernir o que é, o que não é. O homem espiritual, ele discerne o que é espiritual, mas discerne também o que é humano. Então, assim, a gente tem essa capacidade dada pelo Espírito de Deus, precisa estar realmente em Deus, sabe? A vida, o chamado para servir a Deus é algo muito sério, muito sério. É uma responsabilidade muito grande nossa a gente estar aqui falando de chamada, falando da palavra de Deus, porque o que a gente fala aqui diretamente tem um alcance imenso. A gente não sabe aonde isso aqui que a gente está batendo papo aqui vai chegar. Então, o chamado de Deus é algo muito sério, como o pastor Carlos bem falou. E quem estiver profetando aí coisas que não é para profetar, cara, infelizmente vai colher. Então, assim, eu sempre tento ter um cuidado imenso em falar alguma coisa, em orar por alguma coisa, em colocar alguma coisa, porque aí daquele que fala alguma coisa que Deus não mandou falar, né? A gente falar coisas, a gente fazer coisas em nome de Deus. Tem coisas que não vão trazer dano para ninguém, né? Esses erros a gente comete às vezes, mas aquilo que a gente faz, sabendo que vai causar dano na pessoa, em alguém, isso é algo muito sério. Então, assim, usa a palavra de Deus em vão. Em vão, entendeu? Você coloca Deus, às vezes, tantas pessoas aí, até eu fico preocupado até na oração, que quando as pessoas pedem, na oração elas não pedem a vontade de Deus, mas elas pedem a vontade delas, para que Deus faça aquilo que elas querem. É comum, na nossa. hora que elas querem, no momento que elas querem, comum, e cara. Deus possa transformar aquilo. Mas é aquele caso, né? Eu acho que você tem que ter seriedade, não é, naquilo que você faz e ter um discernimento espiritual. E a coisa mais importante, se você não tiver um estreitamento, uma comunhão com Deus, entendeu? Você não pode ter discernimento espiritual. Não dá, Discernimento não tem. espiritual. Sem relação com o Espírito Santo, não dá. Não dá. Não tem como você ter discernimento das coisas, principalmente das espirituais, sem relação com o Espírito Santo. E a gente tem que ter realmente esse cuidado. Eu, em particular, eu tenho tentado levar ao máximo o chamado, aquilo que Deus tem para a minha vida muito a sério. Porque o chamado, né, ele implica em muitas coisas, né, pastor Carlos? Às vezes até a nossa própria esposa, um parente, alguém próximo da gente, às vezes não entende, porque o chamado, como o pastor Márcio falou, às vezes ele é individual e você precisa que o parceiro entenda isso também o mais rápido possível para caminhar contigo. Exatamente. Porque até isso, o chamado ele tem essa responsabilidade também. Né? Porque o chamado às vezes é teu. Eu lembro de um contexto que Daniel está passando, aí Daniel viu um anjo de Deus falando com ele, tem um monte de gente à volta, ninguém está vendo nada, só Daniel. Só Daniel que ouviu. Então tem coisas que é particular, e aí você tem que ter todo um cuidado, todo um trabalho para quem esteja, principalmente quando se é casado, né? Para que a esposa, como a gente comentou, né, entenda isso, ó, Deus está chamando. Não, e a responsabilidade, na minha opinião, né? A responsabilidade da esposa, eu acho que é maior do que a sua, porque o teu ministério, ele tem um suporte, tem um respaldo, a função da esposa... Mas é nossa, Fernando, é de quem é chamado para determinadas coisas separadamente. Eu sei, mas eu falo em termos de responsabilidade, né, é muito grande, seja da tua esposa, da Nívia, da minha esposa Kátia, da nossa irmã Dulcineia, né, da futura esposa. Não, é Diva, né? Vai me comprometer lá com o marido dela lá.
Então, assim, olha, nós passamos aqui uma peleja, uma luta grande que a gente orou pelo Marquinhos, mas Deus deu vitória. Agora vamos orar pelo pastor Márcio. Nós vamos entrar nessa vibe aí de oração, porque Deus vai honrar o pastor Márcio. Vai ou não vai? Com certeza. Não vai testemunhar aqui, hein? Com certeza. Hoje nós vamos profetizar, hein? A gente orou muito pelo Marquinhos, rapaz. Eu costumo falar que eu não tenho chamado para eunuco. Não tenho. Não tem. Deus não me chamou para ser eunuco. É mesmo? É. Só glória a Deus. Tá bom, então, Luiz, desculpe aí, concluir. Não, mas é só para finalizar, porque o chamado tem disso. Tá falando, eu tô citando aqui porque porque às vezes Deus chama, assim, vou trazer entre casal, entre eu e a Nívia, é o que eu tô falando, quando Deus traz para mim uma palavra, quando alguém ministra uma palavra sobre a minha vida, eu geralmente anoto, e eu fico atento àquilo que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo à volta a partir do momento que eu recebo aquela palavra. Entendi, isso é Por quê? importante. Porque os É sinais. Por quê? Porque eu vou acompanhando um pouco. O irmão falou lá, ó, isso aqui, ó, coopera, isso aqui coopera. A palavra que a gente recebeu em 2016, a gente está em 2023. De lá para cá eu venho vendo muitas coisas que envolvem toda aquela palavra que foi ministrada entre a gente. Então, como eu falo, eu sou muito atento. Claro, eu não consigo pegar tudo, mas eu sou muito atento às coisas. Por quê? Porque quando aparece uma oportunidade, eu penso assim, isso aqui vai contribuir para esses chamados. Só uma coisa até importante para o pastor Márcio falar, eu me lembrei agora, quando a gente estava lá nos Valentes, não é? E eu tinha até me afastado da igreja, mas continuei no Ministério da Rádio e tal, e eu sempre colocava ali determinadas coisas, eu fui fazer teologia, aquele negócio todinho, a gente não premeditou nada, porque eu também nunca ia imaginar que um dia você estivesse aqui. Isso. Eu convidava sempre o irmão Sidney, esporadicamente, né, para ele vir. Depois o Reinaldo veio, o Restaurando Vidas, veio. Aí você, de repente, veio também na oportunidade, acho que foi no Restaurando Vidas. Uma vez com o Sidney. Uma vez com o Sidney, né, e tal. Mas a gente fazia o programa assim, como convidado, sem o compromisso. Né? Então, jamais ia imaginar. Até que chegou um dia, eu também não me lembro como é que eu te chamei, mas eu sei que eu também já não lembro exatamente. Eu convidei, né? Eu não sei se começou aqui ou através da live, que foi no momento de reflexão. Foi aqui, não eu foi fiquei igual o patinho, tremendo, igual maravilha. Eu não lembro se foi aqui um momento de reflexão. Foi aqui primeiro. Foi aqui, né? Então, quer dizer, as coisas acontecem o chamado no tempo de Deus, na hora certa. Né? Mas conforme você falou, a gente tem que ficar atento aos sinais. E eu hoje, é o que eu falei para você, aí já me veio um pensamento de repente fazer uma teologia, agora eu estou pensando em fazer locução, por quê? Eu já estou trabalhando assim, querendo ou não, já estou exercendo o ministério aqui, quando eu chego aqui, quando eu estou na live. Então eu já estou pensando numa locução, por quê? Eu não sei o que Deus vai querer fazer daqui para frente, eu realmente não sei. E mas eu não planejo nada, eu não sei de nada. Eu deixo a coisa correr. Agora também não fico parado. Vamos nos preparando para isso. Nos preparando, porque se Deus quiser levar mais adiante, já tem uma locução, já consigo. Já tem uma experiência. Já tem uma experiência. Então, assim, por isso que eu falo, eu sou muito atento, eu busco sempre estar atento, entendendo os sinais, vendo que realmente pode me levar a cumprir aquilo que Deus quer que eu faça, ainda que eu não saiba exatamente o que Deus quer que eu faça. Verdade, eu não sei não, tá? Tem uma palavra, tem um tal, mas eu não sei exatamente. Mas deixa Deus conduzir, porque quando a gente cria uma expectativa, a gente fica pensando que vai fazer. E eu não penso, eu faço. Não, mas deixa tranquilo, mas entendeu? Isso é tranquilo. É isso aqui, porque a gente fica, eu fico preocupado quinta-feira, se eu vou até falar aqui para os ouvintes, né? Que a gente sempre fica preocupado e fala assim, será que vai acontecer o programa? O pastor vai, você convidou, fulano vai acontecer, porque é uma expectativa. Não é que você cria. Eu conheço o pastor Carlos Salles, mas não conheço o pastor Márcio, não conheci o pastor Daciel, não conhecia, de repente, a namorada do Marquinhos. Então, você fica sempre numa expectativa. Mas o irmão Cid falou assim, você é maluco, você trabalha com pessoas que você não conhece, você nunca viu.
Porque a gente está aqui de improviso. A gente não verdade. marcou um texto Tem nada. e, ó, nós vamos falar isso aqui, ou vamos falar aquilo ali. Não, eu fiz um roteiro para dar uma abertura e para ter por onde prosseguir, mas a gente não combinou nada. E o programa aqui não é combinado. Você que está assistindo aí do outro lado, nunca combinei com o pastor Carlos Wesley, nunca combinei com o pastor Carlos Sartre, ninguém combina nada, a gente só sabe o tema. E às vezes a gente esquece o tema. Tem que fazer na hora, entendeu? Mas por quê? Porque a gente tem uma diretriz, não é? Aí a gente faz um roteiro, né? Mas ninguém combina o que vai falar. E isso é importante. É o mover de Deus. Fluir, porque senão a gente fica muito preso, né? Naquela liturgia. A gente vai falar. E o programa Bate-Papo Cristão, obrigado aí, pastor Carlos Wesley, que é o responsável por esse programa aqui, é o pastor Carlos Wesley. Foi ele que incentivou. Eu falei que ele não estava bem naquele dia espiritualmente, porque ele falou bate-papo cristão, eu falei, isso não vai dar certo, cada um tem uma opinião, mas foi ele que incentivou isso, e glória a Deus, porque hoje a gente não está mais preso àquele padrão, àquela liturgia. Então, foi Deus operando na vida dele e deu oportunidade da gente estar aqui com o Júlio, né, com o pessoal na rádio, nesse bate-papo informal. Pastor, fala pra gente, o chamado que não vem de Deus, é difícil a gente distinguir isso? Eu creio que não. Não. Não é difícil. Porque a Bíblia explica bem sobre isso, né? A Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Né? E o chamado, ele parte da obediência. Verdade. Né? Infelizmente, o diabo ele tem colocado a sua parte em algumas coisas e até princípios bíblicos que a gente acaba se perdendo, né? Então, eu acredito que assim como Saul, né? Saul foi oferecer sacrifício, né? E perdeu o reinado, perdeu tudo, perdeu a bênção, tudo aquilo que Deus tinha já chamado ele para ser. Pastor Daciel está assistindo, pode dar um abraço para ele lá, pastor Daciel. Pastor Daciel, um abraço, ele vai viajar na segunda-feira, quero mandar um abraço, que Deus te abençoe na sua viagem. Boa viagem. Em nome de Deus. Boa assim, viagem, meu tremendo. irmão. Obrigado pelo carinho aqui. Eu estou vendo agora o nosso irmão José Vidal aqui, pastor Carlos Wesley, também se assistindo. Obrigado aí pelo carinho e receptividade, pastor Daciel, nosso irmão José Vidal. Então, hoje em dia acontece muito isso. Muitas pessoas querendo fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer. Foi isso Saul. Saul foi querer oferecer sacrifício por causa das circunstâncias que ele vivia. Ele achou, não, Samuel está guerra, então eu mesmo vou oferecer o sacrifício, né? Pastor não chegou, eu mesmo vou pregar, eu mesmo vou orar, eu mesmo vou fazer tudo, porque o pastor não chegou. Não é assim, você tem chamado para isso, para fazer o que você está fazendo? Então, Saul perdeu o reinado dele, ele não podia fazer aquilo. Não podia fazer aquilo. Eu lembro dos filhos de Seba. Vocês lembram dos 7 filhos de Seba? Seba era o chefe dos sacerdotes. Os 7 filhos dele se levantaram e falaram para o endemoniado: eu te repreendo em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio virou para ele assim: Tomaram couro, né? Jesus eu conheço, Paulo também. Quem são vocês? A Bíblia fala que aqueles demônios entraram nessas pessoas e deram um pau neles, quebraram eles na pancada. Está lá registrado em Atos 13, né? Atos 13, Atos 19, 13 a 19. Né? Ela não teve chamado. Não tinha autoridade para aquilo. E hoje em dia, muitas pessoas não têm autoridade e querem exercer autoridade naquilo que eles não foram chamados. Obediência é essencial. E conforme
conforme ele falou É também, essencial. pastor, o chamado, identificar o chamado a respeito do demônio que está chamando. Tem muita gente que está chamando aí para dar um tapinha, né? É fácil identificar. Vinham os caras de lá, profetizavam para esse daqui profetizavam para aquele lá, e eles rodavam cheios do Espírito Santo, e eu falei para o pastor presidente, vem cá, se eu colocar a mão em cima deles, vão cair endemoniados. Não. Aí passou os dias, né? Aí foi descobrir que aqueles dois que estavam profetizando fumavam juntos maconha. Meu Deus. Que loucura. Jesus diz, né? Muitos naqueles dias dirão assim, né? Mas em teu nome eu fiz milagres, profetizei, fiz isso, fiz aquilo, e muitas coisas aconteceram. Apartaram de mim, que eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci. O cara não tem chamado. E às vezes ele tem um chamado, né? Mas é aquele profeta velho. Você conhece a história do profeta velho? Ele brinca. ele O cara conseguiu, o profeta velho conseguiu mentir para o profeta, para seduzir ele, e levou o profeta à morte. Verdade. E muitos, hoje em dia, tem muitos profetas velhos levando outros profetas mais jovens à morte espiritual. Porque se levanta, é aquele caso. Deus um dia te deu uma revelação, amém? É de Deus essa revelação. Agora, eles se acham no direito de todo dia ter uma revelação. Uma revelação que Deus não deu, Deus naquele dia. Porque tinha um propósito específico. Mas Deus, se você vê os profetas, os maiores profetas da Bíblia, você vê que conta ali quantas vezes houve... O senhor falou do profeta velho, levando o profeta novo aí a morrer. E teve um que estava indo para a igreja, rapidinho. Eu estava indo para a igreja e ele estava bem na igreja, né? E tinha saído mesmo desse negócio de tráfico, desse negócio de droga. Aí chegou um determinado dia, o pastor fala, hoje só entra a nata aqui dentro da igreja, os mendigos ficam do lado de fora. Levou ele à destruição. O profeta velho matou o profeta novo. Porque ele falou assim, se os mendigos, se essas pessoas que estão precisando de Deus não podem entrar, eu também não tenho lugar aqui. Entendeu? E ele voltou novamente, caiu, morreu. O diabo, ele tem, hoje em dia, ministrado uma palavra. Uma mentira dita muitas vezes, milhares de vezes, ela se torna isso verdade. aí, Goebbels já dizia na Alemanha nazista. É verdade. Não é? E ele, de repente, foi um mestre da distorção, né? Do engano mesmo. Do engano, da propaganda. E levou não só a Alemanha, né, como o mundo todinho, né, principalmente a Europa todinha, a destruição. É verdade. E a mentira, ela faz isso. Então, uma mentira que o diabo tem falado e nós aceitamos é que errar é humano. Onde a gente tem respaldo bíblico para isso? Porque quando Deus fez o homem correto, sem pecado, perfeito. Deus não fez o homem para errar. Deus não fez o homem. Deus não te fez para errar. Mas o homem erra. Errou, tanto é que o pecado entrou. Mas não é essa a vida que Deus trouxe para mim e para você. Não foi para você errar e se conformar com o erro. Que a gente acaba se conformando com o erro. Para lutar contra o erro. Não, todo mundo erra, eu estou errado. E não, você acostuma aí, porque errar é humano. Isso é uma mentira do diabo, querido. Porque o homem, a palavra homem, significa aquele que olha para cima. É da onde vem o nosso socorro. Vem de Deus. Né? Deus nos fez para acertar. Deus nos fez para errar.
Mas ainda que erramos, nós temos uma mão amiga de Deus. Desculpa que eu bati aqui. Temos uma mão amiga, como Jesus fez com Pedro, que, né, andou sobre o mar e ele estendeu a mão. Não, temos um advogado, cara. você tem um advogado, tá ok? Mas eu não posso me conformar que... Viver no pecado. Oriento para que não errem, mas se errar, tem um advogado. Tem um mas a advogado. orientação é não erre. Então o diabo tem colocado essas mentiras e, infelizmente, a gente cai no canto da É sereia. verdade. Né? Então é isso. Pois não, pastor, pode concluir. E eu creio, e aí eu vou mandar aqui para o nosso querido Carlos Werner, eu creio que Deus, Ele é poderoso para te curar. Amém. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz assim, Glória a Deus. tudo aquilo que pedirmos em meu nome, eu Vou-lo concederei. é Bíblia. Amém? A Bíblia não... Paulo, quando estava passando e estava pedindo esmola ali, ele falou, não, eu não tenho ouro nem prata. Mas uma coisa eu tenho. Levanta. Nessas duas expressões, nós vemos a vontade da pessoa em querer realizar uma cura. Amém? Amém. Realizar uma cura. Eu quero, eu tenho. O que eu tenho, eu te dou. Então, levanta e anda. Deus nos capacitou como igreja, né? Tudo você podemos. E essa é a vontade de Deus, que todos se salvem, que todos recebam a cura. Amém. Amém? Tem uma passagem que Jesus fala assim, olha, que todos que vieram até Jesus, naquilo que nós temos fé. Se eu tenho fé, eu sei que Deus vai fazer. E eu falo isso porque Deus me deu o privilégio de poder orar por uma criança e ela ressuscitar. Amém. Deus me deu o privilégio de orar por câncer e Deus curar. Amém. Eu não tenho poder nenhum. Eu sei disso. Amém. Deus me deu o privilégio de entrar numa casa com uma senhora toda entrevada, torta, na cama, fazendo necessidade na cama, né? E orar por ela, e 2 dias depois, ela com mal de Parkinson, porque a ciência explica que o mal de Parkinson é irreversível, essa é a posição da ciência, mas essa mulher que estava entrevada na cama, através da oração, 2 dias depois ela subiu as escadas da igreja para louvar o Senhor e foi curada para a glória de Deus. Teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. E dizer o quanto nós amamos estar na tua presença, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Declarar, Senhor, que tu és tudo para nós. Amém. Somos gratos, Senhor, pelos privilégios. Porque o véu foi rasgado, Senhor, e temos livre acesso à tua presença, Amém, Senhor. Glória a Deus. E a orar e interceder para todos os doentes. Amém. Ah, Senhor, aqueles que choram, Senhor, para que o Senhor venha trazer libertação. Amém. E nós temos fé e acreditamos que tu és poderoso para fazer bem mais do que nós pensamos ou imaginamos, Senhor. Por isso nós colocamos Carlos Wesley em tuas mãos, Senhor. Amém. Ele é tão precioso para ti, Senhor, e para nós também, Senhor. Ó, Senhor, move as mãos dos médicos, porque tu és o médico dos médicos, Amém, Senhor. Senhor. Glória a Deus. Ó, Senhor, guarda ele, Senhor, que ele tenha a paz, a segurança disso, Senhor. Aqueles que precisam de salvação, Senhor, Amém. traz salvação. Aqueles que precisam de cura, traz cura. Amém. Aqueles que precisam de libertação, traz libertação. Amém, Senhor. Ó, Senhor, traz a paz
A Amém. paz de Cristo que excede todo entendimento. Isso, glória a Deus, Senhor. Ó Senhor, e Senhor, converta os pais aos filhos, filhos aos pais, Amém. Senhor, entre nos lares, o teu Espírito Santo, Amém, Senhor, Senhor. para colocar em ordem todas as coisas, Senhor. Amém. Por isso nós clamamos pelo irmão Fernando, pelo pastor Carlos Salles, pelo irmão Amém. Luiz, Amém. Senhor, Obrigado, pelo nosso Senhor. operador Amém, aqui, Senhor. Senhor, Glória. pelos dons. Considerações finais. Amém. Glórias a Deus. Eu quero, nessas considerações finais, agradecer a todos os nossos amados irmãos que estiveram conosco nessa noite. É um prazer muito grande. Deus esteja aí abençoando a dona Sarima, pastor Carlos Wesley. Que Deus esteja aí derramando as suas bênçãos. Amanhã, Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura, nós temos ali o culto de cura e libertação. Nosso convidado especial. Amém? Irmão Luiz, suas considerações finais. Nossa gratidão mais uma vez, louvamos a Deus por estar nessa casa mais uma vez, tendo a oportunidade de falar do amor de Deus. E deixar aqui 1 Timóteo, verso 5, em algum momento paralisou o teu chamado, o dom que Deus tem através da sua vida. Dá uma lidinha lá, 1 Timóteo, versos 6 e 7, que tu vai ficar impactado e com certeza vai reavivar o dom de Deus que é sobre ti. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Momentos de reflexão na palavra de avivamento. Domingo a partir das 21 horas. E de segunda a sexta continuamos também ali na Rádio Web Gospel Online, o programa pré-gravado, a partir das 18 horas com o pastor Carlos Wesley comigo. E você não perca essa programação que vai ser repetida no sábado, a partir das 16 horas, na Rádio Web Gospel Online. Não é isso, Júlio? Está repetido agora. Beleza, graças a Deus. Oramos bastante. E o Júlio já colocou no ar a partir das 16 horas. Nós ficamos saudosos da presença dele com essa programação durante algum tempo, mas ele lembrou agora e com certeza Deus tocou o seu coração. Obrigado pelo carinho e suas considerações finais, meu irmão. Eu quero agradecer o convite e pedir perdão se falei alguma coisa que de repente não bateu com o seu coração. Não, a gente está esperando a pizza. Se você convidar a gente vai falar Está mal. convidado, está Fica feito. tranquilo. Já está feito. Viu? Mas eu quero, nessas considerações finais, eu quero convidar você a participar do nosso aniversário da igreja, 20 anos de bênção da Igreja Evangélica Cairós, e será realizado na próxima quinta, sexta, sábado e domingo. Esteja conosco e queria muito te dar um abraço lá e te conhecer. Vem estar conosco adorando ao Senhor. Dia 18 a 21 de maio, 20 anos de Igreja Cairós. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pelo carinho. A gente fica saudoso. Pastor Carlos Wesley, se Deus quiser, estará aqui dando o seu testemunho ao vivo e a gente vai ter esse prazer de participar, de estarmos juntos aqui. Obrigado por tudo e que Deus abençoe, que nós tenhamos uma noite com muita paz, com muito amor no coração. Fernando, só um minuto, é 2 Timóteo, tá? Perdão, gente, é 2 Timóteo, tá? Beleza. Capítulo 1, versos 6 e 7, eu falei de primeira, tô vendo que é 2 Timóteo. Deus abençoe a todos. Obrigado aí pelo carinho. A gente aguarda vocês quinta-feira aí, ó. Bate-papo cristão com um tema novo. Até lá. Valeu.